Voltamos a apresentar Cena Cultural. De volta com Cena Cultural. E agora, Misael, queria saber mais sobre o Misael compositor. Porque estamos falando do Pastoril Profano e eu sei que você compõe as músicas pro Pastoril. Eu quero saber que história é essa. Aliás, Misael... Você transita, né, Ricardo? Exatamente. Por vários lugares. Ele nos contou em off que ganhou mais prêmios como compositor. Que história é essa? Exatamente. É muito interessante esses anos todos de teatro e que eu acreditava que eu não ia aparecer jamais como compositor. E foi uma coisa incrível, porque onde as músicas apareceram, o primeiro momento foi em São José do Rio Preto, com um espetáculo infantil. E eu ganhei o prêmio de música original. Depois eu fui aparecer no Festival de Música Original de Santa Catarina. E a partir daí, eu acho que com isso, porque quando você ganha alguma coisa, você legitima, né, o compositor. E as pessoas foram me pedindo músicas para espetáculos infantis, para teatro. Então, como tudo é temático, eu comecei a me envolver com toda essa musicalidade e vieram todos os prêmios. Realmente eu tenho muitos prêmios como compositor, o que para mim é uma surpresa. Porque eu faço isso com muito, assim, né? Eu gosto muito de contextualizar a música. Como você disse, eu preciso disso. Aí vieram as quadrilhas também, que elas são muito teatralizadas hoje, né? Totalmente. Eu cheguei a ser interessante que há uns 10 anos que eu faço música para quadrilha, eu vim assistir agora o primeiro festival de quadrilha e fiquei super feliz, né? Assim, porque ela desenvolve todo um enredo ali, um tema. É verdade. E geralmente aquilo ali, então o pessoal me pede o casamento musicado, né? A entrada, a saída, né? E os vários ritmos. E aproveitaram isso. E isso é muito gostoso para mim. Parece-me então que você faz uma composição meio que encomendada. Agora só eu sei, eu sou muito poético, assim, eu gosto muito, eu faço muito um jogo de palavras que eles se perdem muito cantando, é o que eles reclamam, assim, menos poesia, pelo amor de Deus, seja menos poético, faça uma coisa mais... Não dá, né? Assim, né? Aí cria-se um trava-língua, assim, quando eles estão cantando, né? Porque eu e Genaro é diferente, eles absorvem mais Genaro às vezes porque ele é mais simples na forma de compor. E eu jogo mesmo com a palavra, com o sentido figurado, eu brinco com a sonoridade, né? E isso causa um certo problema para que eles cantem, porque eles gostam mais de refrãozinho e tal. Mas é bom porque você leva um pouco, vamos dizer assim, de literatura para esses espetáculos. Para os espetáculos. E aí também é o Pastoril, né? E aí foi quando nasceu a questão do Pastoril também, né? Porque eu nunca compus para o Pastoril. Aí Genaro foi para Macapá e eu fiquei com a responsabilidade de compor para o Pastoril. E eu disse, e agora, como é que eu saio do poético para brincar com o entretenimento? Aí lembrei que na minha infância, que eu não posso dizer nem qual era o poema, que tinha uma espécie de as pessoas conviverem com... Eu não sei nem quem é, realmente eu demonstro, mas o Camões, não sei se era em cima do Camões, ou se existia. E aí tinha uma certa ambiguidade o Camões. Eu me lembrei desse poema dele, aí foi que me inspirou para fazer as músicas do Pastoril. E fui indo, digo, será que eu vou conseguir? Porque ali, né, tem uma certa ambiguidade, uma certa brincadeira. E eu realmente fui tão forte que eu cheguei com uma música lá e Bilzinha disse assim, olha, eu tô com vergonha da música. Bilzinha com vergonha da música, o negócio era eu peguei mesmo. Pesado, né? Deve ter pego, pelo amor de Deus. E eu gosto muito disso, dessa coisa de conviver com todo, né? Aquela história das cores. Não, eu vou a tudo. Eu vou a velório, eu vou até aos cultos aqui. O que for, eu estou lá. E nunca teve vontade de fazer composição para, sei lá, chegar a fazer um disco, alguma coisa assim, não? Nós gravamos ainda, chegamos, eu compunha muito para Genário. Né? Genário... Inclusive, Genário gravou Mistério, né? Gravou Mistério. Ele tinha vontade de gravar Alteza, ele tinha falado comigo, Ricardo, eu sou louco pela tua música Alteza, mas... é muito apaixonado pela música Alteza. E eu não lembro se ele chegou a gravar. Não gravou ainda, não. Não, né? Não, minto, gravou. Né? Olha a lembrança, gravou, porque o problema foi que o CD teve problemas, mas nós gravamos Alteza. Aí a gente achou por bem não divulgar o CD, houve um problema. Porque ele não ia sair mesmo, então enfim, você não, nós gastamos muito, investimos no nosso próprio bolso, e no final houve um problema porque não saiu interessante. E achamos melhor arquivar todo aquele CD, que eram músicas, era ele e Jailton Souza, os três. Mas diga pra ele que ele pegue as gravações e divulgue aí, coloque. Ninguém precisa ter mais o CD, material físico, não. Basta ter a música e joga aí. Só lembrando também que eu participei de Forró Fest, né?
Também. A música, eu participei 2 vezes no Forró Fest, e que foi aí que começou, que legitimou mesmo o compositor, né? No Forró Fest. Mas foi premiado? Enfim. Não, nós fomos para a final, nenhum outro não foi, né? E não, assim, foi bem interessante porque o compositor apareceu. Para mim, foi legitimado porque eu só fazia música para teatro. E aí o Forró Fest... Participei de outros festivais também, Ricardo, lembrei agora. Primeiro Festival Popular do Nordeste, em Recife, do Festival do Sesc, né? Festival de Guarabira, eu lembro que eu competi com Arthur, qual o nome do compositor? É um compositor de Guarabira que já ganhou o Forró Fest, né? Eu acho que é o Arthur, né? Que ele é bem consagrado na cidade. Eu não estou lembrado bem, mas vários festivais eu participei também como compositor, lembrei agora também. Misael, atualmente, o que é que você anda fazendo com relação ao teatro? Nesse momento, primeiro dizer, acompanhei o Gente, ela está viajando bastante. Conversei ontem com o Maciel, vim de Alagoa Grande. Eu estou fazendo a ponte Alagoa Grande e João Pessoa. Lá no pessoal faz Rio e São Paulo, né? Eu faço aqui Alagoa Grande e João Pessoa. Eu gosto muito do interior, né, de voltar, e eu gosto muito de Alagoa Grande. Eu acho que aquela efervescência me fez com que eu voltasse para a cidade para retomar o movimento cultural da cidade. E eu voltei para a cidade e estou com um espetáculo lá chamado A Ópera do Pandeiro. Espetáculo que Ópera do Pandeiro? A Ópera do Pandeiro, que a gente fala sobre... Tem alguma referência a Jackson? A Jackson do Pandeiro. A gente fala, é uma espécie de alto de Natal paraibano. Eu escrevi, compus, né, e divido com as músicas do consagrado Jackson. Então a gente fala do nascimento, é um grupo de brincantes que vem, do nascimento, conta o nascimento dele até a morte. Interessante que, assim como Macunaíma, no espetáculo ele não morre. O Macunaíma vira ursa maior, né? E ele vai pra lua. Conforme a música dele só se diz, eu vou pra lua, eu vou morar lá, né? Então o espetáculo termina na lua. Jackson não morre. A mãe dele volta, então recebe as bênçãos da boa viagem, que é... A gente utiliza todo o místico, da terra onde o sapo não canta, porque o mistério que sapo não canta em Alagoa Grande. E tudo isso a gente traz, os loucos de Alagoa Grande, da feira. Interessante. Tudo é contextualizado. E com atores da cidade. Mas já está se apresentando? Ainda não. A gente se apresentou ano passado no Caminhos do Frio, mas está com outro formato. Então nós vamos fazer o Avant Premiere, que vocês já estão convidados, dia 27 de julho, que nós vamos entregar o prêmio Jackson para convidados. E estamos aguardando de se apresentar no Caminhos do Frio. Tem apoio de lá da prefeitura, de alguma coisa? O primeiro momento sim, nós temos apoio, né? A prefeitura responde bastante. Meu trabalho, inclusive, eu voltei com o aval da prefeitura. Claro que as prefeituras, elas não têm uma política cultural ainda voltada, até porque não tem uma secretaria firmada. Ela é muito aliada ainda à educação, né? Mas os apoios pequenos, e eles gostam muito do espetáculo. Eu tenho recebido total apoio nesse sentido na cidade de Alagoa Grande. E pretendo sair com a ópera para viajar. Estou também com um espetáculo chamado Da Terra Onde o Sapo Não Canta, que aí é que eu vislumbro mesmo a questão. Lá é só musical, é poético, musical, narrativo. Aqui eu falo mesmo sobre dessa questão da cidade, do sapo não cantar, dos loucos da cidade e da feira e das fofoqueiras da cidade. Muito bem. Misael, daqui a pouquinho você vai falar pra gente um pouquinho dessa sua história aí com a educação. É o Misael, professor. Mas antes nós vamos escutar uma música da compositora e cantora Gisele de Santi, uma gaúcha, voz linda, lembra a voz de Gal, a voz de Adriana Calcanhoto, enfim. E a música chama-se Eita. Não dá gana para recolher a roupa, somente ler algumas folhas de Bukowski. Quem você não respeita, você é a pura e cristalina das pessoas, e essa mancha do pecado que engole, você não empreita. No que requer os laços, você não estreita. No que me toma os braços, você não se sujeita. Eu fui eleita a te querer, me aceita. Enfeita o meu cabelo com teus dedos, me confeita. A tua espreita eu vou viver, me deita. Ajeita o meu jeito no teu peito, te deleita.
noite ler algumas folhas de Bukowski. Quem você não respeita? Você é a pura e cristalina das pessoas, e essa mancha do pecado que engole, você não empreita. No que requer os laços, você não estreita. No que me toma os braços, você não se sujeita. Eu fui eleita a te querer, me aceita, enfeita o meu cabelo com teus dedos, me confeita, a tua espreita eu vou viver, me deita, ajeita o meu jeito no teu peito, te deleita. Meu coração não se cansa. E aí, pessoal, linda a voz de Gisele, né? Belíssima voz, realmente a música popular brasileira cada vez mais rica nas vozes femininas, né? É, exatamente. Bom, Daniela agora vai dizer pra gente o que é que rola na cidade nesses dias com a agenda cultural. Temos a coletiva de vários artistas. Eu destaquei apenas Flávio Tavares, mas são vários, né? Na Galeria Gamela, de segunda a sábado, das 9 às 19 horas, até o final desse mês, né? De julho. E João Pessoa Artesã reúne esculturas e trabalhos em cerâmica na estação Cabo Branco, de terça a sexta, 9 às 21 horas, e sábado e domingo feriado, de 10 às 21 horas, entrada gratuita. Até o dia 17 de agosto, né? Tem um tempo aí para ver essa mostra. E o Olhar da Alteridade, que reúne 80 trabalhos do artista Alberto Moreira, na Usina Cultural Energisa. Já está lá? Já. Muito bem, então a pessoa basta chegar lá, ou seja, não tem um dia específico, não é isso? Exatamente. Ok. Misael, conta pra gente agora um pouquinho da sua experiência como professor. Você leva o teatro para a sala de aula, enfim, como é que é isso? Eu disse inicialmente que eu era muito tímido, né? Eu sou, né? Então a sala de aula também é uma plateia, né? Então eu crio personagens em sala, eu uso exatamente isso, né? Exatamente em sala de aula, às vezes em cursinho principalmente. Você chega às vezes no cursinho, tem 120 alunos, imagina. Eu tenho que criar um personagem, ali eu entro brincando, né? Eu bato palmas, eu já desmaiei em sala de aula para chamar a atenção dos alunos, aquela história que eles não assistem. Então eu desmaio e digo, olha, vocês também já chamar a atenção. Eu faço muitas brincadeiras nesse sentido, até mesmo com a língua portuguesa. Sim, porque você é professor de redação, não é isso? De redação, eu também sou professor de educação física, que eu dei aula... Ele realmente... que eu sou apaixonado também por esporte, né? E também fui atleta, né? Muito bem. Eu fui atleta de velocidade, né? A gente vai precisar de mais ou menos 5 horas para você terminar as suas aptidões. Eu lembro até que eu estava competindo com um colega e ele olhou para mim e disse assim, o que é que o artista está aqui fazendo? Olhou para mim assim, o que é que o artista está fazendo aqui nessa atividade, né? Ele corre o quê? Aí quando eu já sabia que eu corria muito, né? Assim que saiu, tem uma saída muito rápida, né? Ele ficou atrás, ficou olhando pra, assim, sem entender como é que o artista, assim, tem um motor, rapaz. Essa coisa. Eu sou muito apaixonado por esporte mesmo também. E sala de aula, eu convivi muitos anos com a língua portuguesa, aproveito até para declamar poemas, né? Eu realmente faço uma aula muito teatral, tão teatral que eu já fui demitido em escolas dizendo que eu não dou aula de língua portuguesa, dou aula de teatro. E os alunos, né? E eu peço para que eles leiam. E eles, porque você sabe que não há uma fluência muito grande dos alunos lendo. Uma dificuldade. Eles dizem assim, o senhor lê bem porque o senhor é ator. E eu digo, não, aos 5 anos eu não era ator. E eu lia. Mas é interessante, né? Quem fez isso lhe perdeu, porque, enfim, você em sala de aula, você deve, inclusive,
dizer mais ou menos como fazer uma certa performance para ler. Ou seja, tão importante um professor desse. Porque a leitura, ela precisa dessa performance, ela precisa desse sentimento, dessa paixão. E você parece que... Bom, eu conheço você deve passar isso para os alunos. Exato, e essa motivação, esse gostar, esse prazer. Exatamente. Né? Esse prazer em ler, não apenas em saber que aquilo ali é um grande nome, mas em você conviver com a palavra, né? Em você viajar. E eu digo que eu quero ter viagem. Né? Eu digo que deve ser muito bom. Eu brinco. Ele paralisa o colégio. E os alunos me perguntam assim, o senhor nunca fumou maconha? Eu digo, não, jamais. Assim, eu realmente nunca, eu não bebo, não fumo. E é muito estranho isso, não ser artista que não convive com nada disso. Algo que o leve eu disse, eu acho que eu acho que eu enlouqueci, eu disse, se eu fumasse, até por medo, porque eu já viajo demais. Não ia voltar mais. E os alunos, parem, porque às vezes eles não sabem se é real o que eu tô fazendo, eles confundem muito, e eles já reclamam comigo. E ninguém sabe o que é que ele tava pensando, se é sério, se não é. Isso é tão real que eu desmaiei em sala certa vez e eles aplaudiram. Como era um grande ator, eu tava desmaiado lá em sala. Ainda bem era desmaio mesmo. Desmaio de verdade. Muito bem. Como é que, me diz uma coisa, os alunos que são mais tímidos, porque nem todo mundo gosta de teatralizar, né? Ou se sente à vontade. E os mais tímidos? Como é que você lidar com esse tipo de aluno? Esse é o que eu mais convivo bem também, Daniela, exatamente porque eu sou tímido. E eu digo pra eles, olha, aqui está, eles não acreditam. Eu realmente sou muito tímido. Eu chorava quando tentava ler. A primeira vez que eu fui tentar ler, eu chorei e não consegui terminar. Aí eu decorei a parte toda de José de Alencar e voltei, porque eu fico tremendo diante da plateia. Aí eu mostro pra eles o quanto eu tremo diante deles, assim. E que eu venci, mostro pra eles que eu sou sempre um exemplo de superação. Né? Eu sempre trabalho com essa visão da superação, por ter nascido, ser filho de agricultor, e tudo isso eu mostro pra eles que é possível a gente se superar independentemente do problema. A timidez é apenas um problema, a gente tem que conviver com ele. Então eu vivencio muito essa coisa do tímido e trago o tímido exatamente por me espelhar. Parece então que você precisa sempre do ator. Porque o ator, ele salva exatamente dessa timidez. Não é isso? Enfim... É verdade, eu acho que... Você chega no canto, por exemplo, se você está muito tímido, bota o ator para fora. Porque aí o ator vai criar situações e deixa o tímido lá guardadinho num canto. Eu crio muitos personagens, realmente. Eu crio até os palhaços que eu crio. Agora, interessante que de tudo que eu fiz na vida, a única coisa que eu não gostei de fazer foi palhaço. Eu sofro muito com a figura do palhaço. Quando eu botava a roupa, eu começava a chorar. Não sei porquê. Mas se eu tirar a roupa, eu fico muito palhaço. Sem a roupa, mas com roupa eu não faço. Aliás, é um tema que a gente quer trabalhar aqui, o palhaço. Porque o palhaço é esse personagem que a alguns causa medo. É engraçado. Algumas pessoas têm medo de palhaço, isso é interessante. Me causa depressão a roupa do palhaço. Eu acho uma profissão linda. Mas é lindo, é altamente... lindo, realmente. É porque também na televisão o palhaço já foi retratado como quem tá mascarado. Mas eu estou falando independentemente disso. Tem crianças que choram quando estão perto de palhaço. Tem mesmo, né? Tem. É verdade. Mas eu gosto muito da figura, de ver os colegas fazendo palhaço. Agora eu não sei fazer. Né? Aí eu acho que é isso. Eu acho que é a minha incompetência naquela área, que você não domina muito. Mas então a sala de aula é exatamente isso. Tanto é que eu tive vários movimentos em sala de levar literatura pro palco. A gente chamava literatura no palco. E a mesma escola que me demitiu porque achava que eu era um professor de teatro, eles foram assistir ao espetáculo e os meninos não queriam sair do teatro. E ela me perguntou, olha que pergunta ela fez, por que os alunos não querem ir embora? Aí eu respondi, porque eu sou um professor de teatro. Eu tinha sido demitido da escola por isso. Ela me deu a oportunidade de Você podia ter feito aquela brincadeira de Machado dessas. Eu sou um ator-professor ou um professor-ator? É verdade, Um ator-professor, porque se for professor-ator pode achar que você está fingindo que é professor. É verdade, É mais fácil gostar do professor que é ator. Aliás, a gente precisa dessa ferramenta sempre em sala de aula. É verdade, é preciso ter um momento assim de fingimento, que tem dias que você tá triste, é como artista, tem dias que você tá pra baixo, tem dia que tem uma... Oi, pessoal, bom dia, que lindo dia. E o dia não tá nada bom. As flores estão murchas, mas vocês olha que flores lindas. É verdade. Mas isso é bom. A gente aprende muito, né? E aprende muito com os alunos também. Eu aprendo sempre. Misa, aqui nós temos um sorteio. Toda semana sorteamos um livro. Na verdade, não é bem um sorteio. É um presente, né? Da SBS Livraria Internacional. Aqui
temos que agradecer sempre o pessoal muito bacana que nos cede os livros. Gildo Tito, Emerson e Marcel, pessoas maravilhosas, estão sempre conosco, nossos patrocinadores, nesse sentido de nos enviar os livros para o sorteio. Nessa semana nós tivemos 2 ganhadores, não foi, Daniele? Foi Siqueira Campos, que ganhou o livro Um Mundo Visto Daqui, de Milton Fernandes, e o Marcos Vinícius, que ganhou o DVD Jogo de Olhar, de Marcos Vilar. Muito bem. Inclusive, mandar um abraço grande aí para o nosso querido Siqueira Campos, que é nosso ouvinte assíduo. Parabéns para Luciano, que vai ser pai novamente, ó, novidade boa. Um abraço para Dilson, para as Nildetes, para Hilton Medeiros, para João Pereira, para Leila. Misa, quer mandar um abraço pro pessoal? Especial para a Vera Lira, né? Para muito bem. Vanessa Lira. É o pessoal, né? Do Ângulo. Do pessoal do Ângulo. Mas o pessoal, os amigos professores, Harry. É um pessoal que faz o nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia. Convive todos os dias. Apesar do WhatsApp, né? E aí também agradecer a Texto e Companhia, onde tem orientação de trabalhos científicos, revisão de textos. Através do telefone 88-36-1395, vocês podem entrar em contato com o pessoal para a revisão de textos. Mandar um abraço também para Gillian Cabral, do estúdio Promix. Para Robério Jacinto novamente, né, Ricardo? Exatamente. E Sandra Brito, que fez aniversário essa semana. Muito bem. Beijão, Sandra. Daniele, e o brinde da semana? O brinde dessa semana é um livrinho básico, né? Vamos dizer o contrário. A Odisseia de Homero. Oh, maravilha, né? Que presente, né? Melhor presente. que o café da manhã. A história de Odisseu, né? Para você saborear. É verdade. E, Ricardo, como é que a gente vai fazer esse sorteio? Bom, vamos dizer que o ouvinte ele precisa acessar a nossa página, Facebook, né, Cena Cultural, PB, e aí ele dizer pelo menos 2 ocupações, pelo menos 2 profissões do nosso querido Misael Batista, certo? Então, se o ouvinte disser lá, sei lá, ele é isso, aquilo, outro, enfim, ou pelo menos em que ele é formado, alguma coisa que esteja dentro do papo aqui que a gente teve com o Misael, em relação exatamente a essa vida profissional dele. Dizer 2 referências da minha Odisseia, né? Isso, exatamente. Que Odisseia, né? Misael, conta pra gente então quais são os projetos com relação à sua carreira. Como eu disse, eu estou fazendo essa ponte em Alagoa Grande, João Pessoa. Eu estou com esse projeto da Ópera do Pandeiro, que eu quero viajar bastante com esse espetáculo, com todos os artistas da cidade, e tem um grande compositor que já fez parte de vários forrofest lá, que é Josan. Estou dirigindo um show dele chamado Coração Nordestino. E também estou com um espetáculo, Memórias Postas de Brás Cubas, que eu quero fazer essa ponte, mais uma vez, de literatura no palco, com a escola. E estou estudando também um conto do Geraldo Maciel, belíssimo, Depois que Sai a Lua, para adaptar com a direção de Maciel, que é o meu reencontro com a Companhia Oxente, a qual fundei há 31 anos em Alagoa Grande, né? Muito bem, já pode começar a se despedir então do pessoal. Eu realmente foi um café da manhã para mim, saboreando Odisseia, estar ao lado prazerosíssimo de Ricardo Fabião e Dani, que agora me chamou de Misa, agora eu vou descontar com o Dani, né? Daniela é fantástico, a gente convive, né? E é muito gostoso esse papo, foi muito interessante, foi mais que uma entrevista, eu acho que foi um pontinho de encontro, um diálogo muito saboroso. Sinta-se à vontade a voltar quando você quiser, quando tiver algum espetáculo, algum sei lá, teatro, como professor, entenda, como qualquer uma dessas vertentes da sua personalidade para conversar com a gente, que nós o receberemos de braços abertos. Eu quero também me despedir, mandando um beijão aí para os nossos ouvintes. Nós retornaremos a semana que vem. Beijão para todos e ficamos com a música Pra Te Acalmar, do Marcelo Camelo, que foi integrante da banda Los Hermanos. Beijão e até a próxima. Até a próxima Cena Cultural. Passo essa canção pra te acalmar. Esteja morena você aonde for. Você sabe bem onde fica toda dor. Morena, a chuva e um tanto de tempo pra molhar. O vento que bate pra gente se secar.
vida foi feita pra voar no vento que bate pra gente se secar. Rádio Tabajara apresentou Cena Cultural.